Quantas vidas cabem dentro de uma única existência? Quando um homem usa 1000 rostos para esconder o próprio, será que ele se encontra ou se perde ainda mais nas sombras de suas criações? Johnny Depp não é apenas um ator. É um labirinto vivo de identidades. Um homem que precisou se transformar 1000 vezes para finalmente poder olhar para si mesmo no espelho. Esta é a história do garoto invisível que conquistou o mundo vestindo máscaras, apenas para descobrir que sua maior batalha seria enfrentar seu próprio reflexo. Owensboro, Kentucky, 1963. Em uma família de classe trabalhadora assolada pela instabilidade, nasce John Christopher Depp II. Um mundo ainda distante das luzes de Hollywood, onde a única constante na vida do pequeno Johnny era a mudança. Até os 7 anos, moramos em mais de 20 lugares diferentes, revelou ele anos mais tarde. Sua infância era um eterno recomeço, sem raízes, sem estabilidade. Um garoto tímido e introvertido, muitas vezes invisível até para si mesmo. A música foi seu primeiro refúgio. Aos 12 anos, quando sua mãe lhe deu uma guitarra, Johnny encontrou ali sua primeira máscara, a de rockstar. A cada acorde, cada melodia, ele podia ser outra pessoa, escapar da realidade por alguns minutos. Os anos passaram, e o jovem rebelde de Miramar, Flórida, agora lidava com demônios mais intensos. O divórcio traumático dos pais aos 15 anos. A automutilação como válvula de escape para uma dor que não sabia nomear. Cada uma dessas cicatrizes representa um momento da minha vida, diria ele, décadas depois, referindo-se às marcas que carrega nos braços. Foi a música que o salvou temporariamente do abismo. Com sua banda, The Kids, experimentou os primeiros lampejos de liberdade criativa. Mas o destino tinha outros planos para aquele jovem de olhar profundo e inquieto. Um encontro casual com Nicolas Cage mudaria tudo. Você deveria tentar atuar, sugeriu Cage. E assim, quase por acidente, Johnny Depp encontrou a arte que permitiria que ele se escondesse à vista de todos. A atuação. Seu primeiro papel significativo, em A Hora do Pesadelo, 1984, foi apenas o início de uma jornada que ninguém poderia prever. Johnny ainda não sabia, mas acabara de encontrar o caminho para sua salvação e, paradoxalmente, para seu mais profundo tormento. O sucesso repentino com a série 21 Jump Street transformou o tímido músico em um ídolo teen da noite para o dia. Pôsteres com seu rosto decoravam os quartos de adolescentes por todo o país. Mas enquanto o público via um símbolo sexual, Johnny sentia-se como um produto, uma mercadoria. Me sentia como um cachorro quente em exposição, confessou. Não estava sendo levado a sério como ator, apenas como um rosto bonito, e isso me destruía por dentro. Foi então que o universo conspirou novamente. Tim Burton, um diretor tão excêntrico quanto ele, ofereceu-lhe o papel que mudaria tudo. Edward Mãos de Tesoura. Na pele deste ser gentil e monstruoso, incapaz de tocar o mundo sem destruí-lo, Johnny encontrou um espelho de sua própria alma. Edward não era apenas um personagem. Era uma metáfora viva do artista sensível, forçado a viver num mundo que não o compreende. O reconhecimento crítico finalmente veio, mas junto com ele, uma pergunta cada vez mais insistente. Quem era Johnny Depp quando todas as máscaras eram removidas? Relacionamentos intensos e breves com Winona Ryder, Kate Moss e outras figuras públicas apenas acentuavam sua imagem de espírito errante. No auge da fama, ele parecia cada vez mais perdido. A contradição definia sua existência. Enquanto fugia dos holofotes comprando uma vila inteira na França, assumia o papel que o transformaria num dos atores mais reconhecíveis do planeta. Capitão Jack Sparrow. Jack Sparrow foi minha vingança contra um sistema que tenta encaixotar os atores, revelou ele. Queriam um pirata convencional. Dei a eles um rockstar bêbado, meio Keith Richards, meio Pepe Le Pew. Os executivos da Disney entraram em pânico com sua interpretação excêntrica, mas o público se apaixonou justamente por aquilo que os assustava. A imprevisibilidade, o caos controlado, a humanidade imperfeita que Johnny injetava em cada cena.
Sua amizade com o jornalista Hunter S. Thompson apenas aprofundou sua busca pelo autêntico através do extremo. Não se trata de imitar a loucura, dizia Johnny, mas de encontrar a verdade que só existe nas fronteiras da sanidade. Mas por trás das personificações brilhantes, crescia a pergunta: seria possível viver eternamente através dos outros, sem perder-se completamente? O mundo assistiu horrorizado à implosão pública da vida de Johnny Depp. Seu casamento com Amber Heard terminou em acusações mútuas de abuso, transformando o ator amado por milhões em um pária da noite para o dia. Os papéis secaram. A Disney virou as costas para seu capitão Jack Sparrow. Amigos desapareceram. Em questão de meses, décadas de trabalho pareciam ter sido apagadas. Toquei o fundo do poço. Depois, cavei mais um pouco, confessou em uma entrevista. O homem que havia dado vida a tantos personagens inesquecíveis agora lutava para manter sua própria identidade intacta. A cultura do cancelamento mostrou seu poder destrutivo. Sem julgamento, sem nuance, o tribunal da opinião pública havia decidido: Johnny Depp estava acabado. Em suas propriedades ao redor do mundo, o ator se isolou. A batalha legal consumia milhões, mas o custo emocional era incalculável. Como interpretar o papel de si mesmo quando o mundo já decidiu quem você é? Perdi tudo, disse ele durante um dos julgamentos. Mas a única coisa que não poderiam tirar de mim era a verdade. No abismo mais profundo, quando todas as luzes se apagam, há duas escolhas: render-se à escuridão ou usar esse vazio como tela em branco para renascer. Virgínia, 2022. Após 6 semanas de um julgamento transmitido ao vivo para o mundo inteiro, algo extraordinário começou a acontecer. A máscara que havia sido imposta sobre Johnny, a do monstro abusivo, começava a rachar. Evidências surgiram. Testemunhas falaram. E mais crucialmente, o homem por trás dos personagens finalmente encontrou sua própria voz. Não importa o resultado deste julgamento, já perdi, declarou ele no tribunal. Perdi a capacidade de ser visto como um ser humano completo, não apenas como um vilão ou herói em uma história que não escrevi. Enquanto isso, nas ruas, algo inesperado acontecia. Multidões se reuniam diariamente com cartazes: Justice for Johnny. Uma nova geração, armada com redes sociais e determinação, começava a reexaminar a narrativa estabelecida. Quando o júri decidiu majoritariamente a seu favor, não foi apenas uma vitória legal, foi um momento cultural definidor. Na era do julgamento instantâneo, uma história complexa havia finalmente recebido o tempo e a atenção que merecia. A verdade nunca perece, escreveu ele para seus fãs. Mas a pergunta persistia: como reconstruir uma vida e uma carreira a partir das cinzas? A luta de Johnny Depp nunca foi realmente contra Amber Heard, ou contra os estúdios, ou mesmo contra a mídia sensacionalista. Sua verdadeira batalha sempre foi interna. O conflito eterno entre o artista que busca autenticidade e um sistema que exige conformidade. Cada papel excêntrico que escolheu ao longo da carreira foi um ato de rebelião. Jack Sparrow desafiou o conceito de herói masculino tradicional. Seu Willy Wonka rejeitou o sentimentalismo barato. Sweeney Todd abraçou o horror da condição humana sem pedir desculpas. A celebridade é uma prisão, declarou ele certa vez. E ainda assim, usou essa mesma fama para visitar hospitais infantis sem alarde da mídia, transformando sua notoriedade em momentos de magia para crianças doentes. Como escreveu Carl Jung, a persona é uma máscara complexa projetada para causar uma impressão definida nos outros, enquanto oculta a verdadeira natureza do indivíduo. Johnny viveu esta tensão como poucos. Um homem tímido forçado a viver sob escrutínio constante. Nos bastidores, longe das câmeras, ele sempre buscou expressão através de múltiplas formas artísticas: música, pintura, literatura, todas tentativas de capturar algo genuíno em um mundo cada vez mais artificial. Hollywood é um lugar onde pagam $1000 por um beijo e 50 centavos pela sua alma, observou ele, ecoando Marilyn Monroe.
A indústria ama criar ícones apenas para poder destruí-los mais tarde. A mesma imprensa que o elevou ao status de Deus foi a primeira a celebrar sua queda. O mesmo público que idolatrava sua rebeldia se chocou quando essa rebeldia se manifestou em problemas reais. Sua batalha sempre foi entre luz e sombra, entre controle e caos, entre a necessidade de ser amado e o impulso de permanecer verdadeiro. Em um mundo de extremos binários, Johnny Depp sempre habitou o espaço cinzento entre definições. O verdadeiro ato de coragem de Johnny Depp não foi enfrentar o tribunal ou a opinião pública. Foi algo muito mais difícil: escolher recomeçar quando tudo indicava que o fim havia chegado. Enquanto Hollywood ainda mantinha suas portas fechadas, Johnny redescobriu suas outras paixões. Voltou à música, colaborando com o lendário Jeff Beck. Assumiu a direção cinematográfica. Pintou quadros que foram vendidos por milhões. Na Europa, onde a arte ainda é frequentemente valorizada acima do escândalo, encontrou um novo lar criativo. No Festival de San Sebastián e em Cannes, recebeu ovações de pé, não por pena, mas por reconhecimento de sua inegável contribuição à arte cinematográfica. "Vocês são meus empregadores", disse aos fãs que permaneceram leais. "Estou aqui por vocês e por causa de vocês." Esta não era apenas uma frase de efeito. Era um reconhecimento sincero de uma verdade que muitas celebridades esquecem. Há uma dignidade única em um homem que enfrenta sua própria destruição pública e ainda encontra razões para criar, para se expressar, para continuar. "Ninguém é perfeito, nem mesmo de perto", admitiu em uma entrevista pós-julgamento. A questão é: você aprende com seus erros ou os transforma em sua identidade? Seu retorno às telas com Jeanne du Barry, interpretando o rei Luís XV, foi mais que um comeback. Foi uma declaração. Um artista verdadeiro não cria para agradar o sistema, mas porque não tem escolha se não criar. Como seu ídolo Hunter S. Thompson escreveu: "A vida não deve ser uma jornada até o túmulo com a intenção de chegar a salvo em um corpo atraente e bem preservado, mas sim derrapar de lado em uma nuvem de fumaça, completamente gasto e totalmente desgastado, proclamando em voz alta: Uau, que viagem!" A verdadeira metamorfose de Johnny Depp não está em sua reabilitação pública ou em novos papéis. Está na serenidade que só vem quando um homem finalmente remove todas as máscaras e faz as pazes com o que encontra. O Johnny Depp de hoje é fisicamente diferente. Os traços juvenis que o transformaram em ídolo teen deram lugar a linhas de experiência. Os olhos mantêm o mesmo mistério, mas agora carregam a sabedoria de quem viu o paraíso e o inferno, frequentemente no mesmo dia. "Quando você toca o fundo, há uma estranha liberdade nisso", refletiu recentemente. "O que mais podem tirar de você? O que mais há para temer?" Sua criatividade, antes canalizada exclusivamente para interpretar outros, agora flui em múltiplas direções. A pintura, sempre um hobby privado, tornou-se uma expressão pública. Sua música, antes relegada às sombras de sua carreira de ator, agora recebe aplausos por mérito próprio. O homem que foi consumido pela máquina da fama agora usa seu nome com propósito: apoio a hospitais infantis, defesa de causas ambientais, sempre discretamente, sem o circo midiático que antes acompanhava cada movimento seu. Talvez a transformação mais profunda seja a mais sutil. Johnny Depp parece finalmente confortável em sua própria pele. O menino invisível de Kentucky, que precisou de 1000 rostos para ser visto, finalmente encontrou paz no próprio reflexo. "Não estou interessado em vingança ou em provar algo para quem me abandonou", declarou recentemente. "Estou interessado em explorar o que ainda não fiz, em criar o que ainda não foi criado." A fênix não ressurge exatamente igual. Ela é transformada pelo próprio fogo que a consumiu. Johnny Depp 2.0 não é uma versão restaurada do passado, mas uma evolução forjada nas chamas da adversidade. A jornada de Johnny Depp não é apenas a história de uma celebridade, é um espelho para a nossa própria sociedade e para os ciclos eternos de ascensão e queda que parecem intrínsecos à condição humana.
Nossa cultura moderna criou um ritual perturbador. Elevamos indivíduos a alturas sobre-humanas, apenas para sentir prazer em vê-los cair. Celebramos a individualidade, enquanto punimos severamente quem realmente ousa ser diferente. Vivemos na era do julgamento sem contexto e da punição sem apelo, observou o filósofo Byung-Chul Han. Johnny Depp tornou-se involuntariamente um símbolo desta era. Tanto sua vítima, quanto, eventualmente, um exemplo de sua possível superação. O que sua história nos ensina sobre nossas próprias vidas? Talvez que a verdadeira identidade nunca está nos extremos que o mundo quer nos impor, nem no pedestal divino, nem na vala dos párias. A autenticidade, aquela qualidade que Johnny sempre buscou em seus papéis, não está na perfeição imaculada, nem na rebeldia performática. Está na coragem de abraçar as próprias contradições. Como escreveu Albert Camus, no meio do inverno, descobri que havia dentro de mim um verão invencível. A lição mais profunda na odisseia de Johnny Depp é precisamente esta. Nossas quedas mais dolorosas contêm as sementes de nossas maiores reinvenções. Você tem escolha, refletiu Johnny após sua reabilitação pública. Ser destruído pela adversidade ou ser reconstruído por ela. A mesma tempestade que arranca árvores pelas raízes também espalha sementes. E, em uma cultura obcecada pela juventude eterna, há algo profundamente revolucionário em um ícone que permite que vejamos suas cicatrizes, que abraça o envelhecimento não como derrota, mas como evolução. Talvez a pergunta não seja quem é o verdadeiro Johnny Depp, mas sim, quem somos nós quando todas as máscaras são removidas? Em sua busca tumultuada por identidade, ele nos oferece um espelho para a nossa própria jornada. O homem que viveu 1000 vidas em uma única existência continua sua jornada. Johnny Depp não é um santo nem um demônio. É algo infinitamente mais interessante, um ser humano em constante evolução. A vida é apenas uma série de momentos, disse ele recentemente. Você pode deixar que os momentos ruins definam toda a sua história, ou pode transformá-los em capítulos necessários de uma narrativa maior. Seu legado ultrapassa as manchetes sensacionalistas e os escândalos temporários. Jack Sparrow, Edward Mãos de Tesoura, Willy Wonka. Personagens que transcenderam o entretenimento para se tornarem arquétipos culturais. Janelas para aspectos da alma humana que raramente ganham expressão tão vívida. Como nas palavras do filósofo Friedrich Nietzsche, é preciso ter o caos dentro de si para gerar uma estrela dançante. Johnny Depp nos lembra que nossas feridas mais profundas podem se tornar nossas maiores oferendas ao mundo se tivermos coragem de transformá-las em arte. E para você, assistindo agora, que máscaras você usa diariamente? Quais delas protegem você e quais apenas o aprisionam? Talvez a verdadeira liberdade não esteja em nunca usar máscaras, mas em escolher conscientemente quais servem ao seu crescimento e quais impedem sua autenticidade. Se esta jornada através das múltiplas vidas de Johnny Depp tocou algo em você, não esqueça de se inscrever no canal Efeito Filosófico. Aqui, transformamos biografias em espelhos onde todos podemos encontrar reflexos de nossa própria humanidade. Como escreveu o poeta Rumi, a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Talvez seja por isso que, apesar de tudo, continuamos fascinados por Johnny Depp, porque em suas cicatrizes visíveis reconhecemos nossas próprias feridas invisíveis e a possibilidade de cura que elas contêm.